Boa tarde, pessoal. Oficialmente começando agora o nosso Café Sem Açúcar. Eu sou Tatiana Bresciani, diretora e consultora da REVA, Desenvolvimento Humano Organizacional. A gente trabalha com consultoria e facilitação para projetos, consultoria para empresas sobre responsabilidade socioambiental, diversidade e inclusão, com escolas também, com o programa Jovens Transformadores, com educação em parceria com o Instituto Terroir, com educação humana, cidadã, sustentável e empreendedora, bem completão, e também com comunidades, a facilitação para a formação de comunidades colaborativas. Então a gente está aqui hoje para falar com a Jaque, né, dentro desse trabalho que a gente realiza com projetos, para saber um pouco mais sobre políticas públicas de cultura e como que a produção musical independente pode acessar essas políticas públicas e complementar o trabalho, né? Então eu vou passar para a Jaque agora se apresentar e contar um pouco pra gente de onde surgiu a música na vida dela, principalmente no estilo que ela canta, né? Obrigada, Jaque! De nada! Muito bom. O pessoal daqui do Face que tá assistindo, eu às vezes vou olhar pra frente porque a gente tem duas câmeras, tá? Então é no canal da Revo e aqui no Facebook também. Então, eu sou a Jaque Falquete, sou cantora, produtora. Eu comecei na música um pouco mais velha, assim, né? Porque às vezes as pessoas começam bem cedinho, mas eu tinha aí 15, 16 anos. Antes eu era jogadora de tênis. Essa é novidade pra mim. Jogadora de tênis, gente. Caramba, já. E comecei a tocar violão, e aí o violão foi me levando. Acabei que comecei a faltar dos treinos, e aí achei que alguma coisa estava errada. Tava certo pra mim. Tava certo. E acabei indo pra música. Aí eu estudei aqui em alguns conservatórios de música em Ribeirão Preto. Depois eu fui fazer faculdade de música na Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu estudo no Conservatório de Música de Tatuí, né? Eu faço lá o curso de MPB e Jazz. A Dai tá aqui. E eu canto samba, choro, né? Música brasileira, assim, talvez um pouco mais tradicional. Mas antes eu comecei cantando rock, porque o meu pai escuta muito rock and roll, assim, e na minha casa era o que eu ouvia. Então eu não tinha muito acesso à música brasileira. Foi quando eu entrei na faculdade que eu fui conhecer o choro e me aprofundar no samba e outras coisas. E desde então, né, desde 2010 aí, mais ou menos, que eu venho investindo na música brasileira, no choro, no samba. Tem alguns projetos, né? Sou integrante do Flor de Aguapé, que é um grupo de choro cantado, e do Passim, que é um duo, que também é sexteto, né? Depende do show, que a gente passeia um pouco aí pela música brasileira, né? Samba, baião, cantoria de viola, música caipira, tem de tudo um pouquinho. E acho que é isso, né? E aí eu tenho uma carreira aí de alguns anos, tenho 2 CDs lançados, né? A gente já fez algumas turnês aí internacionais para Europa, para África, para América Latina. Temos circulado bastante nos estados aí do Brasil, no interior de São Paulo. E estamos aí, né? Tipo, tentando chegar com a nossa música nos mais diversos locais aí do Brasil, né? Tentar furar aí algumas coisas que a gente vai conseguindo pelo caminho. Massa, já. Bom, a gente teve esse encontro mais recentemente, né? A gente se conheceu recentemente, mas eu acho que a gente já se encontrou em algum momento pelos rocks da vida, né? Quando eu tinha minha banda de metal melódico, como a gente tem idades parecidas, deveria tocar nos mesmos lugares. Quem é de Ribeirão deve lembrar do Porão, do Bronze, Paulistânia, exatamente. Bom, saindo um pouco dessa nossa escolha individual de lidar com a cultura, né? Pensando na cultura como uma política pública. Aliás, quer café? Quero café. Deixa eu pôr o cafezinho aqui. Porque café sem açúcar, sem café não é. Pensando nas políticas públicas, a gente tem uma história bastante interessante em relação à cultura, né? Ela entra para a nossa história como política pública pela primeira vez em 1937, na era Vargas, né? Então foi a primeira institucionalização da cultura no nosso país, e começa com a criação de um Conselho Nacional de Cultura.
Depois disso, ela só vai fazer parte de um ministério em 1953, que aí sai o Ministério da Educação e Saúde na época e vira Ministério da Educação e Cultura. E ela vai ter um ministério próprio somente na redemocratização em 1985, e depois disso ela já se transformou em secretaria e voltou para o ministério umas 3 vezes, né? Atualmente, a gente não tem mais o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura foi extinto agora e ele faz parte do Ministério da Cidadania. E eu queria saber o que você pensa sobre isso. O que você acha que está por trás dessa escolha política de transformar a política pública de cultura, colocá-la dentro de um ministério ou de uma secretaria? O que você acha? Qual é a diferença disso? O que você acha que está por trás dessas escolhas? A gente até conversou um pouquinho, né, sobre isso, assim, eu e a Tati, e a gente acredita, né, eu tô falando um pouquinho do que a gente discutiu, mas só pra que essas coisas, né, todos de entra ministério, sai ministério, vira secretaria, faz não sei o quê, mesmo quando tinha realmente de fato o Ministério da Cultura, a gente sabe que ainda é tudo muito defasado e ineficiente, né? E aí que a gente estava refletindo, né, era que, esses espaços de cultura são feitos por pessoas, né? E essas pessoas somos nós aqui movimentamos essa cultura e damos o seu devido valor ou não, né? Então esses ministérios, essas secretarias, elas existem ou deixam de existir e tem muito a ver com o que a gente está pensando assim de mundo, né? O que a gente está valorizando enquanto pessoas, né? Para que essas coisas aconteçam melhor, essa base nossa, né, deveria também ser melhor, né? Então já existem esses ministérios que são agenciados por pessoas. Se as pessoas não dão o valor que a cultura possa merecer, esses ministérios continuam capengas, né? Eles continuam nessa coisa de existir, de não existir, depende do governo que está lá, mas esse governo que está lá é uma formação do povo, né? É a gente sempre que escolhe essas coisas, é um trabalho sempre um patamar maior, ela envolve a micropolítica, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso, né? Será que a gente pode criticar, mas mesmo foi extinto o Ministério da Cultura e realmente, né, no governo do PT, o Ministério da Cultura teve uma ascensão muito grande de muitos projetos, né? Depois a gente vai falar aqui de um projeto que eu fui contemplada pelo Ministério da Cultura. E agora a gente teve de novo esse corte, mas mesmo com essa ascensão desses projetos, ainda era uma coisa ineficiente, né? E é uma coisa ineficiente fora disso. A gente não contribui enquanto cidadãos assim para a cultura de fato, né? Quantas vezes a gente vai tocar nos lugares e as pessoas não respeitam a cultura, não sabem o valor que pode ser agregado naquilo. Sempre a cultura é uma coisa que não tem muita prioridade, sabe, nas decisões assim das pessoas, né, sei lá, não só dos governos, né, não é só os governos que decidem. Quando uma pessoa tá, sei lá, passando alguma coisa algum problema assim de financeiro, a primeira coisa que ela começa a fazer é cortar todas essas coisas, né, não tem uma prioridade na vida assim da pessoa. Então a gente ainda não entendeu qual que é o valor que a gente tem que agregar na cultura, né? Com certeza, já. Um pouco do que a gente conversa agora compartilhando com quem está assistindo a gente, né? Quando eu faço essa pergunta geralmente para as pessoas, tentando entender o que elas pensam a respeito, a maioria responde que é o governo que está por trás disso, né? Esquecendo que o governo não é uma entidade abstrata, né? O governo ele é formado por pessoas e por pessoas que têm uma visão de mundo. E dentro dessa visão de mundo existe também a parte cultural. E que papel que ela ocupa dentro dessa visão de mundo e onde a gente quer chegar enquanto humanidade. Então, lembrando que eles também são representantes, né? Eles estão lá eleitos por uma parcela da população. E essa visão de mundo de quem está eleito reflete a visão de mundo de quem elegeu. Sim. Então, eles encontram respaldo ou não para fazer esse tipo de alteração. Por exemplo, no governo Temer, ele extinguiu o Ministério da Cultura, só que teve uma pressão popular muito forte e voltou a ser o Ministério. Então, a participação popular, ela importa, né?
E é interessante isso porque eu fui dar uma palestra no sábado para educadores de projetos de cultura e esporte. E eles falaram que o grande desafio é que a partir dos 10 anos a criança se desinteressa por cultura e por esporte, por essas atividades. E a gente refletiu muito o quanto isso não acontece, porque a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai atendendo somente demandas de mercado. Então, por exemplo, por que eu vou, nessa visão de mercado, perder tempo fazendo dança, por exemplo, ou fazendo aula de instrumento, música, se eu tenho que fazer espanhol, inglês, francês... Para entrar no mercado da profissão que eu estou escolhendo. Exatamente, né? Então, a gente começa a ser chamado por essa visão de desenvolvimento mesmo. E a gente esquece disso. Então, hoje eu moro num condomínio, tem 640 apartamentos, e eu vejo as crianças ocupando a área comum, mas eu não vejo os adultos ocupando a área comum, né? Os adultos não interagem. E como que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo mesmo? Como a cultura vai se tornando item supérfluo. Se der, é pro que der, e a gente não entende a função fundamental no desenvolvimento humano. Né? Sim. Você quer falar uma coisa? Não, é isso, né? E às vezes é muito fácil reclamar, né, dessas coisas todas. Claro, ninguém está satisfeito, né? Ninguém ficou satisfeito enquanto classe artística com né, que o Ministério da Cultura foi extinto e tal. Ninguém estava satisfeito com ele também. Mas pensando nessa micropolítica, né? É fácil a gente falar isso, né? Que é culpa desse governo, que é culpa de não sei o quê, mas a gente nem ali na nossa comunidade de amigos, artistas, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? De valorização da cultura. Sim. De formação, de fazer as coisas acontecerem, e não depender só dessas políticas, de vestir a camisa mesmo, de ir no show do amigo, de divulgar o trampo do amigo, de passar contatos para os amigos. E não se fechar numa panelinha. Tipo, tem muitos detalhes que a gente pode fazer um cenário melhor com nós mesmos, né? Essa é porque todos estamos imersos nessa cultura competitiva, né? E mesmo quando a gente não está consciente dela, a gente está reproduzindo ela. Então a gente reproduz ela em todas as relações, né? Inclusive nós, que fazemos também parte da cultura, acabamos reproduzindo isso também, né? E pensando no Estado, mesmo quando ele teve o melhor momento da cultura, que quem estuda costuma falar que o Ministério do Gilberto Gil foi um marco na história da cultura do país, né? O Brasil nunca conseguiu passar de incentivador de políticas públicas para provedor, de fato, de política pública, né? Então, o nosso histórico de política pública é muito dentro das leis de incentivo, né? E colocando leis de incentivo, coloca um pouco na mão do mercado a escolha, de novo, na mão do mercado para escolher o que vai aparecer e o que não vai aparecer. Porque na lei de incentivo, o governo apenas habilita o projeto e o projeto está apto a captar o recurso. Então quem vai escolher é a empresa. De novo, quem está escolhendo e pautando a cultura é a sociedade. E ele que coloca quais são as demandas, né? Às vezes você tem que adaptar o seu projeto, você fez um projeto, foi patrocinado, foi aprovado, né, pela instituição lá, né, alguma secretaria, e depois que você vai captar a grana, né, da Lei Rouanet ou do PROAC ICMS, por exemplo, você tem que readaptar o seu projeto, de acordo com a demanda de uma empresa, assim. Exatamente. E isso as pessoas falam muito, por exemplo, na Lei Rouanet, eles falam, o governo está dando dinheiro para os grandes espetáculos, mas é isso, o governo nunca dá dinheiro, ele habilita. Então, quando chega esses espetáculos para iniciativa privada, eles têm interesse de atrelar a marca ao que é grande, então vai patrocinar. Porque tem muito mais visibilidade, né? Exatamente. E dentro desse contexto, qual é o papel das políticas públicas no desenvolvimento do seu trabalho como produtora independente? Então, eu escrevo bastante editais. Tem alguma informação importante, né? Mensagem da Tim, obrigada, Tim. Eu escrevo alguns editais, assim, com frequência, né? Eu tento me inteirar, assim, bastante com os editais, com os festivais, com as leis de incentivo. Só que eu não vivo de edital, né? Eu já ganhei, né, já fui contemplado com alguns editais, né, com os meus grupos, com o edital do Ministério da Cultura, com o edital do PROAC Editais, com o edital do PROAC ICMS, mas não consegui captar.
edital da Funarte, enfim, do Correio, SESI. Mas, meu, isso é quase que como ganhar na loteria, assim, sabe? Tem alguns editais que eu já ganhei que parece, que é muito difícil que eu ganhe novamente, né? Pode ser que eu ganhe com outro projeto, mas isso vai demorar anos, né? Então imagina se eu fosse sobreviver de editais, seria muito difícil, assim. Né? A não ser que eu vou encabeçar um projeto no PROAC ICMS, que eu tenho uma empresa que todo ano dá aquela grana, só que eu vou atender uma demanda da empresa, vou me adaptar àquilo, enfim, é toda uma outra logística, né? Então, assim, eu não vivo desses editais, o que é muito... Assim, os editais, eles ajudam. Por exemplo, eu fiz a minha primeira turnê internacional através de um edital do MINC, do Ministério da Cultura. Gravei um disco de choros cantados, inéditos, de compositores do interior do estado de São Paulo, através de um edital do PROAC Editais, né? Com isso eu produzi produtos, né, digamos assim, para a minha carreira, que eu consegui outras coisas com esses produtos. Então eles foram muito bons para mim. Só que é isso, esses editais atendem uma minoria, né? São pouquíssimas pessoas que são contempladas, né? Por exemplo, esse edital do PROAC que a gente participou e foi contemplado, eram mais de 250 projetos. E eles escolheram, sei lá, 8, 10, sabe? Então, não é nem 10%, né? É uma minoria de pessoas que conseguem serem contempladas com esses editais. Então, assim, eles são legais pra gente fazer algumas coisas, mas era melhor o que a gente estava falando, de uma micropolítica que pudesse conscientizar as pessoas do valor que tem a cultura, para que a gente, às vezes, nem existisse isso, né? A gente volta na educação. A gente já conseguiria mover essa engrenagem de uma outra maneira, né? E não ficasse preso nesses editais que atende uma minoria novamente. E que agora vai ficar mais difícil, porque eu vi notícias de que, por exemplo, a Petrobras, que investiu bastante em cultura, não vai mais investir. Teve um edital da Caixa que eu mandei o ano passado, até agora não saiu o resultado. E eu vi também que diminuiu, tá tendo alguma coisa, né? sabe? O ano passado eu escrevi, eu não lembro, assim, mas foi um ano que eu escrevi muitos editais, assim. Eu tava escrevendo em média uns 10, assim, por mês, sabe? Eu tava escrevendo muitos. Esse ano eu quase não escrevi até agora. Escrevi, assim, alguns festivais, alguns outros editais menores, mas tá estranho, assim, o cenário tá meio minando, assim, parece, sabe? E dentro dessa realidade, né, em que a produção independente não consegue sobreviver, né, de políticas públicas, quais são... Hoje você sobrevive da música? Sim. Você vive da música? Sim, vivo da música, né, cantando e fazendo a produção dos meus projetos. E fora das políticas públicas, para você conseguir viver de música, quais são as outras possibilidades que você encontra? Eu acho que eu posso definir, talvez, assim, 3 caminhos que eu foco, assim, a carreira, né? Que seriam esses editais, é um deles. Venda para SESCs, que é uma instituição, hoje no Brasil, é a maior instituição que valoriza, assim, né? Que consegue essa remuneração e essa estrutura para que os projetos possam acontecer. Né? Então tem essa venda de SESCs, que a gente, né, batalha aí, mas também é a mesma coisa, ninguém vive de SESC. E de shows menores, eu categorizo como shows menores, que seriam shows em outros espaços, assim, espaços de cultura, espaços de entretenimento, né, bares, casas de show, também pontos de cultura, que mais? Festivais, sabe? São esses shows um pouco menores, né, que às vezes o cachê não é tão massa assim, mas o que a gente faz é sempre tentar colocar um show atrás do outro para poder circular, não ficar só na sua cidade, né, e ir circulando por esses espaços, e a gente tenta fazer isso, assim. Legal, ouvindo você falar assim, lembrando do SESC, da importância que ele tem, né,
E saber que ele também está em risco nesse momento. Tá na mira aí, né? Tá na mira também para corte de recursos. Mas, né, é o que eu falo pra Jaque sempre. Tem uma frase maravilhosa do Gramsci que fala pessimista na análise e otimista na ação. Então, a conjuntura pode não ser favorável, mas a gente continua agindo para conseguir chegar naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente acredita. Né? Senão, a gente perde a esperança. E eu acho que o que é legal, assim, é isso, né? De pensar que você pode agir em várias frentes. Nunca em só uma, né? Porque meio que... como você falou essa frase, eu também lembrei de uma frase da Simone de Beauvoir, que é sobre os direitos das mulheres, né? Que elas sempre tem que ficarem atentas, porque qualquer coisa que muda no governo, na sociedade, somos as primeiras a serem atingidas pela falta, assim, dos direitos, né? E eu acho que a cultura é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, se você age numa frente de cultura, que você vai para todos os caminhos existentes, né? Os editais, os festivais, as casas menores, os SESCs, os SESIs, fomentando a cultura no seu espaço que você se encontra, unindo os artistas, né? Para que possa criar uma rede, um know-how, um networking ali, para que isso possa acontecer. Quanto mais você tiver uma frente que ela tá fragmentada, espalhada assim por diversas ações assim que são diferentes entre si, eu acho que você consegue caminhar assim mais tranquilo, sem que alguma caia do nada e você fique sem trabalho, fique sem saber para onde ir, sabe? Tem a diversidade faz a sustentabilidade. Exato. É tipo quando você pensa na sua dieta, assim, será que eu tô comendo bem? Eu acho que se você tá comendo todos os dias coisas diferentes entre um dia e outro, você tá comendo bem. Sim, faz sentido essa metáfora. E Jaque, diante de tudo isso, né, que precisa ser olhado para conseguir se sustentar dentro da cultura independente, como que se organiza o dia a dia para não perder essas oportunidades, ou ficar ligada em edital, ou se organizar para mandar para a SESC? Como que é o dia a dia dessa produção? Esse dia a dia de produção, ele também é dividido com uma coisa, né, que nós artistas, né, e qualquer profissional tem que se dedicar ao que você faz, né? Eu sou produtora porque eu tenho que vender o meu trampo, porque eu não vou ficar na minha casa esperando alguém me ligar para me dar um trabalho, né? Ou alguém me ligar falando que quer comprar o meu trampo. Então, além disso, eu sou cantora. Então eu tenho que ensaiar, eu tenho que tirar música, eu tenho que estudar, eu tenho que viajar para poder fazer aula. Então eu divido o meu tempo pensando assim, que o tanto que eu estou fazendo para me profissionalizar em relação à técnica da minha profissão, assim, né? Eu tenho que também fazer a produção disso. Então, tipo, se eu estudo 5, 6 horas por dia, eu também produzo na minha casa cerca de 3, 4 horas por dia. Então eu acho que pra mim, assim, o que eu sempre falo, e alguns cursos que eu já dei, assim, de produção musical, o que vai fazer com que o seu trabalho ganhe essa engrenagem é a constância. Uma pessoa que acorda 8 horas da manhã e vai lá, trabalha até às 6, ela tá construindo uma coisa. Se você não fizer isso no seu dia a dia, né, manter essa constância, manter essas horas diárias que você tá se dedicando àquilo, aquilo também não vai vingar. Sabe? Então tem que ter essa constância. E nessa constância eu divido a minha produção nisso, né? De mandar e-mail para os lugares, pesquisar lugares novos para tocar, organizar os ensaios, organizar as coisas com os músicos, ver entrar nos sites para procurar editais, sentar e escrever os editais de fato, ligar para a SESC, ligar para outros lugares. É isso, sabe? É uma pesquisa, assim, sempre... que eu vou organizando, vou anotando, né? Pessoas que eu já mandei e a pessoa não me deu o feedback para eu entrar em contato de novo, né? Os SESCs, você ter constância para falar com o programador, até que ele vai lembrar de você uma hora e vai querer contratar o seu trabalho, ou ele está fazendo um projeto que tem a ver no SESC com o seu trabalho e vai querer o seu trabalho, mas você precisa estar perto dessas pessoas, né? Você precisa se mostrar, você precisa aparecer.
Isso também envolve o quê? As mídias sociais, né? Preciso estar presente no meu Facebook, no meu Instagram, postar, falar para as pessoas o que eu faço, postar os vídeos, né? Eu cantando, mostrando o que eu faço, tentando vender o meu trabalho também através dessas mídias. Então, assim, é uma coisa meio polvo, assim, né? A organização, mas o que eu acho que é mais importante é a constância. Todos os dias eu sento para fazer produção. Todos. Se eu tenho 1 hora, ou se eu estou esperando, se eu estou viajando, eu viajo muito, né? De ônibus, de carona, enfim. Eu só estou viajando, eu tenho 1 hora de viagem e eu não tive tempo para fazer produção aquele dia, eu faço durante a viagem. Estou esperando o Uber, eu mando vários WhatsApp tentando fechar show, né? Ligo para alguém tentando fechar show. Tento achar no meu dia essa presença da constância, para que o trabalho possa ganhar essa engrenagem, né? Tudo bem, eu não tenho esse tempo, eu só consigo 1 vez por semana. Tá bom, faça 1 vez por semana, mas não espere um resultado tão rápido, tão sólido assim. Porque você tá fazendo 1 vez por semana. É igual ir na academia 1 vez por semana. Você vai emagrecer? Vai, mas vai demorar. Sim. Tem todo um trabalho invisível, né, e árduo por trás da apresentação, né? Então, as pessoas, principalmente na questão musical, enxergam muito aquele glamour que vê lá no palco e fala, ela chegou lá, aqui cantou. meia hora antes, tá aí cantando, né? É chegar lá e cantar, né? Então é interessante saber o que demanda para chegar lá e cantar, né? É bem interessante isso. E dentro desse rol de atividades, né, e multi-habilidades que precisa ter, o que você acha que são habilidades e ferramentas importantes para você lidar com tudo isso? Cara, eu acho assim que você tem que acreditar assim, no seu trabalho, sabe? Acho que quando você acredita no seu trabalho, e não importa o que ele seja, assim, acho que não tem que ter essa preocupação. Será que as pessoas vão... mas essa música não vende, ou aquela outra não vende. Eu não acredito muito nisso, sabe? Porque eu acho que existe público aí para qualquer estilo, qualquer gênero, qualquer tipo de projeto. O que você tem que fazer é achar o seu público, né? E eu acho que quando você tá afim, você acredita naquilo, você vai passar essa verdade na hora que você for vender o seu trabalho, sabe? Aí muita gente fala assim, mas eu sou ruim de vender, nossa, eu ligo, não sei o que falar. Eu também era muito ruim, assim, devo ser ruim ainda, mas eu acredito tanto no meu trabalho que eu busco convencer a pessoa, mas convencer assim, da minha verdade, que aquilo é legal. Sim. Sabe? Penso que eu ser simpática com o cara que está me contratando é legal, mas eu também tenho que expor o que eu acredito para ele, porque às vezes não tem a ver o meu projeto com o que ele está me propondo, sabe? E eu não vou ficar me adaptando, eu vou encontrar os lugares certos. Faz todo sentido. Né? Então, tipo, eu acho que é isso, você ter as habilidades que eu acho que tem que ter tipo, essa da constância, da organização e de ter essa disciplina pra fazer com que aquilo aconteça, né? É muito interessante. Comigo, tava até conversando isso recentemente com o meu amigo, acontece muito quando eu tava preocupada com o que as pessoas pensavam do que eu tava fazendo, eu descobri que é porque aquilo que eu tava fazendo não era a minha verdade. Eu tava tentando fazer algo, me adaptar para aquilo que as pessoas estão esperando, que o mercado está esperando. Então, como que eu posso oferecer coisas que, ok, tem sentido para mim, mas que eles estão esperando? Enquanto eu ficava nessa dicotomia, eu ficava preocupada com o que as pessoas iam pensar, eu ficava bloqueada num perfeccionismo e as coisas com você mesma, uma autocrítica super pesada, minha própria carrasca, e aí não avançava. A partir do momento que eu assumi que essa busca era interna e que eu encontrei aquilo que simplesmente faz sentido pra mim, e eu parei de me preocupar se ia fazer sentido pro outro, tá fluindo muito bem, porque é exatamente isso. Não vai fazer sentido pra todo mundo. Sim. E as pessoas falam assim, não fala isso, porque aí quem pensa dessa forma não vai querer o seu trabalho. Tudo bem. Tudo bem. Porque às vezes realmente não é pra querer. Às vezes eu não quero trabalhar com
com esse eixo, com esse tema, ou com pessoas que pensam dessa forma, né? Eu acho que quando a gente acha a nossa verdade, tem uma frase também, eu sou cheia das frases, né? Eu acho ótimo. Mas essa frase eu não lembro de quem que é, nem como que ela é direitinho. Né? Mas ela fala assim, quando você encontra o seu propósito, o universo volta com as oportunidades que você precisa. Sim. E é verdade, é sair do medo pro confiar e tocar o barco, né? E é isso, existe público pra tudo, cara. Existe lugar, minha banda não tem lugar pra ela tocar. Não, você ainda não achou. Existe lugar pra todo mundo, né? Aquela máxima, todo mundo tem o seu lugarzinho ao sol e tem mesmo. É questão de você acreditar naquilo e procurar os lugares, assim. Às vezes tem uma coisa que é um pouco mais diferentona, difícil, mas existem aquelas pessoas que querem ouvir aquilo. E a gente não tá aqui pra... Quem que quer, você quer conquistar a terra inteira? Por que você vai começar a se adaptar a tudo? Sou imperialista. Não, eu quero que as pessoas que gostam do meu trabalho se identifiquem, eu possa transmitir aquilo que eu tô fazendo com tanto amor, assim, com tanta alegria, pra quem tá afim, né? Não vou ficar fazendo coisa goela abaixo, sabe? Eu não quero, nem quero essas pessoas perto, assim. Eu quero as pessoas que estão afim, né? É como se fosse uma rede de amigos, assim, ampliada. E só fica quem tá afim, quem gosta de você, de verdade, né? E quem sabe que você tá sendo verdadeiro. Né? Porque as pessoas sabem também quando você tá fazendo uma coisa que não faz sentido. E elas sabem quando faz sentido, porque tem aquele brilho, sabe? A pessoa tá ali cantando, tem aquela presença, ela acredita, ela vai falar do trabalho dela, o olho dela brilha, sabe? Pra falar, e é isso automaticamente. Quando eu vou falar do meu trabalho pra alguém que eu tô tentando vender, eu acredito tanto, eu tenho tanto amor por aquilo, que a pessoa se sente contagiada. Nossa, é muito isso. E é o caminho inverso da publicidade, por exemplo. Porque a publicidade, na maior parte, né, existe para convencer você de um produto que você não precisa. Não precisa. E quem trabalha com cultura, com arte, eu acho que o caminho inverso é você fazer aquilo que acredita, não só cultura e arte, acho que com tudo na vida. E você contagia. Então é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Sim. Para tudo. Bem interessante. Bom, Jaque, era isso, né, que eu tinha pensado pra gente conversar. Queria saber se você quer contar mais alguma coisa. Acho que falta alguma coisa importante pra falar. Não, eu acho que o que eu penso é um pouco isso, assim. Eu também não acho que o cenário é fácil, é cômodo, valoriza os artistas. Eu não acho nada disso, gente. Eu tô... cada dia, assim, tem uma amiga... essa frase é muito forte pra falar, mas manda! É café sem açúcar. Tipo, eu não lembro agora onde que eu li, assim, mas falando assim, que o artista, ele tem às vezes dia de luxo e dia de lixo, sabe? E é meio isso, assim, a nossa vida. A gente ama o que a gente faz com muito, muito amor, assim, né? Só que às vezes a gente é super maltratada, muitas vezes a gente não é valorizado e tal, mas a gente tá ali fazendo, eu tô ali fazendo porque eu acredito que a gente possa viver melhor daquilo. Eu acredito que é real tudo que eu tô fazendo, tanto que, né, já faz aí um tempo que eu tô na música, mas faz exatamente, né, 3 anos que eu decidi que eu ia viver cantando. Então eu não faço nada além disso, né? Então eu faço a produção dos shows e canto. E, tem dado certo, né? Porque eu também sempre tô criando oportunidades. Se elas não existem, eu vou criá-las. Eu vou atrás das pessoas, eu vou organizar aquele lugar que eu vou tocar. Nossa, paga muito mal, tá? Mas eu vou organizar uma turnê, que eu vou passar por mais um monte de lugares que vai valer a pena eu passar por ali, né? Eu vou, o meu projeto é de 6, tá bom, vamos fazer um duo, quando a gente puder a gente faz 6. E, sabe, você vai criando essas oportunidades. Na minha cidade não tem nenhum lugar legal que a gente possa levar música autoral. Pô, vamos conversar com alguns espaços, vamos a gente criar esse espaço? Né? Pô, alguém me pede ajuda, já que com quem que você fala, fulano de tal, eu sempre vou estar disponível, porque se a gente não criar uma rede, a gente ainda ficar com essa coisa, né, que músico tem muito, sabe, de ficar com essa panelinha, de não querer passar contato, se a gente ainda continuar com isso, eu não sei, olha onde a gente tá, eu acho que não deu certo. Então a gente tem que criar uma nova rede, e essa nova rede
eu acredito muito nessas coisas colaborativas. Economia solidária, né? Nesses espaços de coworking. Tipo, se a gente não fizer isso, porque o modelo anterior deu errado, gente. Deu ruim. Deu ruim. Então vamos fazer diferente, sabe? Vamos criar essa rede, esse networking aí, baseado na amizade, na prosperidade uns dos outros. Né? Então, e com isso, cara, se você é uma pessoa que passa contatos, que agiliza, que cria, pode ter certeza que um monte de coisa vai voltar pra você. E é engraçado como essa cultura competitiva, ela cria uma falácia que se você colaborar, você vai perder. Na verdade, quando você colabora, você soma. Exato, não perde, soma, gente. Soma, é um torcendo pelo outro, porque você passa um contato, o cara vai lá, ele fala de você para um outro contato, aí de repente aquele contato deu certo, aquele lugar ficou fortalecido, porque mais gente tá tocando lá, e a música tá boa, as pessoas estão gostando, vai continuar por muito mais tempo. Sabe, é um negócio que não faz sentido pra mim, assim, né? Pra mim, acho que também pela geração que eu tô vivendo, pra mim isso não faz sentido, assim, se não for colaborativo, sabe? A cultura, ela é assim, né? É coletiva, né, a cultura? Pois é, porque a gente não vai, não sei, sabe? Jaque, Amanda! Gente, alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento das perguntas, já que a gente tá caminhando pro final, então se tiver, é a hora de fazer. É verdade. E depois também quem for assistir depois, offline aí, e quiser mandar uma pergunta Nos nos comentários, mandem, porque aí a gente responde depois, tá? Eu sei que às vezes tem gente que tá trabalhando, tá fazendo outras coisas e não tá aqui junto com a gente agora, nesse exato momento. Mas assistam depois e, enfim, passem pros amigos aí também. Exatamente. Bom, vamos ver se surge pergunta. Enquanto a gente vê se tem alguma questão, quer passar pra gente a sua agenda de shows? Sim. Então, abril tá bem bonito aí, é uma coisa também que a gente batalha bastante de criar uma agenda antecipada também para acabar um pouco com essas coisas de instabilidade, mostrar que a gente pode ser estável sim, fazendo cultura, fazendo arte. E aí agora, deixa eu lembrar, minha agenda de abril, essa semana, sábado, agora dia 30, né, ainda é março, dia 30 agora de março, eu vou estar na Casa de Julieta, em Uberaba. Aí semana que vem eu vou estar na sexta-feira em Itatiba, na Clave Cultural. No sábado eu vou estar na Rabeca Cultural em Souzas. E aí na outra semana, dia 10 de abril, a gente vai estar no Sesc São Carlos. Dia 12 a gente vai estar no Sesc Sorocaba. E dia 13 na Casa da Árvore em Araraquara. Aí depois, gente, vocês entrem aí no Facebook, no Instagram pra acompanhar a gente, que eu não vou falar a agenda inteira aqui, vocês já esqueceram todas as datas. Exatamente. E aproveitando, né, quem precisar de ajuda para elaborar projetos, para pleitear editais, a Reba faz esse trabalho de consultoria e facilitação, então conte com a gente também. A gente faz essa soma. Super, super legal aí trabalhar em conjunto e com as pessoas que estão afim e que também vão colaborar, assim, vão ao encontro do que a gente está precisando, né? Porque hoje em dia é tão fácil a gente encontrar pessoas profissionais que a gente vai buscar ajuda, mas acaba atrapalhando. Assim. Sim. Então eu prezo muito por isso, sabe? De você encontrar pessoas que estão no mesmo time, assim, que você. Então, fiquem aí com os contatos aí da Reva, eu super indico. Veio outra frase. Eu acho que é do Jung, e também não vou lembrar como que ela é ao certo, mas fala, aprenda todas as ferramentas, leia todos os livros, não lembro, mais ou menos isso. Mas quando entrar em contato com outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Eu acho que é essa a contribuição que a Reva traz, né? De falar de humano para humano e não ter coisas prontas. A gente cria junto, né? Confiando nessa inteligência coletiva. Sim. Muito legal. Será que falamos tudo? Acho que sim, sem perguntas. Então, também se tiver perguntas, você que tá vendo o vídeo depois, coloca nos comentários que, na medida do possível, a gente responde. Isso.
tá bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente. E foi aí esse café sem açúcar, com muitos assuntos aí bacanas, que eu acho que quanto mais a gente dialogar, refletir juntos, mais a gente vai criando um cenário melhor para todos, né? Com certeza. E vocês que se interessam por temas de desenvolvimento humano, políticas públicas, projetos culturais, projetos sociais, e se inscrevam no canal que a gente vai sempre trazer algum tema relacionado a isso e pessoas que vivem isso no dia a dia para trazer contribuições pra gente avançar juntos, tá bom? Então, muito obrigada, Obrigada, gente. Até! Até mais.